Olá, está no ar na Intimidade com Marcos Terra. Hoje falaremos sobre o lado oculto do voluntariado. Agradecimento às empresas cidadãs que auxiliam apoiando este programa na Intimidade com Marcos Terra. Rhodes, Contadores Associados, Kundalini do Cerrado, Alimentação Vegana e a produtora Coruja Produções. Vamos falar sobre o lado oculto do voluntariado. Peço a todos, que nos ajude a curtir, toque no sininho, divulga para os colegas, se inscreva no canal, porque todos seremos beneficiados por meio da terapia grupal. Está no ar o nosso programa na Intimidade com Marcos Terra. E vamos que vamos! Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita num mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participar de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar, concorrendo a uma caixa com 8 presentes. Dona Coruja, quais são os presentes? Olha, gente, só produtos personalizados do programa. Caneca, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, livro surpresa e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619 9665 0909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar aqui no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participem e vamos que vamos! Então, uma coisa que me chamou muita atenção quando nós jogamos as perguntas nas redes sociais, as pessoas ficaram impressionadas. Marcos, existe lado oculto do voluntariado? Existe. Conteúdos que estão debaixo do tapete. Tanto é que estamos aqui, com a Cebola, mais uma vez, a nossa companheira, nos incentivando a descascar a nossa própria cebola interior, porque senão ficamos só aqui fora, nas personas, nas máscaras. Descascar a cebola é trabalhar o quê? O autoconhecimento. Quem é que nós somos de fato? Mas as próprias perguntas que nós temos aqui nos ajuda, auxilia a entendermos de fato o lado oculto do voluntariado. Lembrando que abaixo nós temos os livros, os filmes, as referências para o nosso estudo. E vamos lá. Primeira pergunta. Essa pergunta ela vem de Caritas, daqui de Brasília. Ela coloca: sou espírita e o que mais me incomoda são ver muitos espíritas ficarem na obsessão de conseguir fazer o trabalho voluntário só pensando em bônus horas, para não passarem pelo umbral e terem regalias no mundo espiritual após a morte física. Isto me incomoda. Assim fala Caritas, tanto porque muitas dessas pessoas fazem trabalho caritativo no automatismo, chegando ao ponto de perder a essência do trabalho. Ficam parecendo os antigos católicos que no período medieval pagavam os pecados por meio das indulgências, como se Deus fosse um negociador. Pagar os pecados por meio da moeda para obter a pseudo-salvação. Naturalmente, não estou generalizando, pois existem exceções. Esse tipo de atitude posso considerar como lado oculto do voluntariado? Assim a pergunta da nossa internauta Caritas. Caritas, respondendo para você e para todos que têm a curiosidade, saber se de fato o lado voluntariado tem o lado sombrio, o lado oculto, o lado escondido, o lado dos interesses, e muitas vezes até inconsciente. Mas para fazer um paradoxo, creio que uma das partes que não foi adulterada da Bíblia é aquela passagem que Jesus fala sobre o bom samaritano.
O bom samaritano, ele ajuda a pessoa que foi ferida, assaltada. Ele não quer saber se é cristão, se é hindu, se é muçulmano, se é espírita, se é católico, se é umbandista, se é ateu. Ele ajuda aquele irmão porque aquele irmão faz parte de uma família espiritual. Ele não está preocupado com o credo daquela pessoa. Esse é o verdadeiro voluntário que não tem nenhum tipo de interesse, que ajuda sem pensar em nada em troca. Então, a questão do bônus horas, que ela cita aqui, a Caritas, é uma referência do livro Nosso Lar, um livro maravilhoso, que conta a história no plano espiritual, que para a administração dessa colônia, as pessoas que trabalham, elas vão acumulando bônus horas, como forma de compensação, para ter algumas regalias, que é totalmente justo, é como se fosse uma moeda aqui na Terra. Qual é o fluxo que nós temos aqui de troca, de escambo? É o dinheiro. Não tem problema, é a questão do mérito. O problema é que a pessoa se fixa demais, Caritas, no receber, no acumular, no sentido de a preocupação de não passar por lugares tristes, que são as regiões umbralinas, por aí, porque a perda de consciência. Porque regiões umbralinas, segundo a visão espiritualista, nada mais são bolsões de misérias. Quando deixamos o nosso corpo e somos atraídos, que são bolsões de onde tem pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, que passam tempo de depuração. Então, esse bônus horas créditos, né? São créditos. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse entendimento. Eu compreendo perfeitamente o que você fala, mas mesmo assim, quando a pessoa pensa numa troca, é um processo de evolução. Porque a natureza não dá salto, existe a diversidade. Cada pessoa está num processo diferente. Ela precisa criar essa relação de escambo. Eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Com o tempo que vem a maturidade, essa maturidade que todos nós almejamos, não pensamos em troca. Fazemos por fazer, como fala o próprio São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Eu quero ajudar, eu quero colaborar. E a própria lei da vida retribui. Retribui com saúde, retribui com parte de espírito. O trabalho social, as pessoas que envolvem nessa área, trabalhos caritativos, trabalhos fraternos, elas são preenchidas por algo que ajuda a não entrar numa crise existencial. É um preenchimento, é um estado de graça, é um estado de amor por si e para com o próximo. Então vamos pensar um pouquinho, não é uma coisa egocêntrica, mesmo assim, respeitando esses irmãos que pensam nesse processo de troca. Claro, isso é um processo de maturidade. Com o tempo, sairão dessa perspectiva e passarão para uma perspectiva maior. Vamos para a segunda pergunta. Tive muita dificuldade. Vamos lá, Marcos, quem que é a pergunta? A pergunta vem... Simone Farias, de Brasília. Gratidão, Simone Farias, pela sua colaboração no nosso programa. Tive muita dificuldade de elaborar essa pergunta, pois para mim o voluntariado é a entrega para o exercício da caridade, sem pensar em nada em troca. Estou curiosa em assistir o programa. Gratidão, Simone. Mas vamos lá. Confesso que nunca tinha ouvido falar sobre o lado obscuro do voluntariado. Embora sinto que já percebi, quando estive atuando como voluntária, concebo o voluntariado como uma ação livre de qualquer retorno. Ou seja, estar em uma ação voluntária, seja na creche, ajudando os cuidados das crianças, seja no lar de idosos, lendo poesias, cantando para este, seja visitação hospitalar e etc. Desde que não, ela até colocou não bem grande, não haja recebimento de nenhuma espécie e tampouco cobrança por ser citado ou mencionado. Que foge disso para mim não é voluntariado. E quando o ego está em jogo, então não é voluntariado. Dito isto, gostaria de saber como identificarmos voluntariado obscuro, Simone Farias. Gratidão, Simone Farias. Vamos lá. É um complemento da primeira pergunta. Eu vou contar um caos muito interessante. Sou ativista social, levo as caravanas de voluntários para o lado da terceira idade samaritano, como também para outros lugares. E foi um jovem nos seus 20 anos, cheio de vitalidade e tudo. E chegou primeiro foi no orfanato Casa de Moisés, em Águas Lindas, e depois o lado da terceira idade samaritanos. E esse jovem era tirando foto e postando automaticamente nas redes sociais e tudo. Ele ficou em êxtase, né? Abraçando os vovôs, as vovós, as crianças. Coisas de jovem, está começando esse processo. Beleza.
Quando foi à tarde, a visita foi pela manhã. Quando foi à tarde, ele foi bombardeado pela própria família. E as pessoas colocando na rede social: fulano, para fazer trabalho social, visitar os avós, os vovôs e as vovós, você vai. A sua avó está aqui, ó, na comunidade. Há quantos meses você não visita a sua avó que está doente? Gente, foi uma situação tão constrangedora que esse jovem, ou essa consciência, terminou tendo que deletar as imagens que jogou na rede social. Nós podemos até imaginar que é válido o que ele fez, né? Porque é imagem, está ali envolvendo, divulgando o trabalho como voluntário, envolvendo outras pessoas. Mas a grande problema é a falta dele em relação à família, porque fazer trabalho social lá fora é muito fácil. Fazer trabalho social dentro de casa, daquele que mais precisa, é mais complicado. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa situação. E você, Simone, falou do ego. Eu vou até desdobrar um pouco mais dentro da visão do estudo do psiquismo humano de Carl Jung. O ego faz parte da estrutura da consciência. Nós temos que ter esse ego, sabendo trabalhar com esse ego. O grande problema é quando ele infla. Que vê um exemplo clássico que está na Bíblia dos fariseus, por incrível que pareça. Os fariseus da época de Jesus, quando iam doar esmola ou trabalho caritativo, tinha que ter um cortejo e trombetas anunciando a chegada dos fariseus. E Jesus fez essa crítica. Então, o que nós podemos pensar em conjunto? O lado obscuro do voluntariado há pessoas que procuram tirar projeções, procuram vender a sua imagem. A gente sabe que não precisa disso. Porque aqui que nós fazemos para a nossa própria consciência. Não é errado. Eu divulgo na rede social, nas redes sociais, correções, os trabalhos, até no intuito de envolver outras pessoas na caravana. O poder que a mídia tem de divulgar os trabalhos para trazer novas pessoas, para trabalhar em outras áreas. É o poder do marketing, é o marketing para envolver outras pessoas, não tem problema. Porque no fundo da nossa consciência, Simone, e demais voluntários que abraçam essa bandeira do amor sem fronteira, as pessoas que trabalham sabem que no fundo, não estão querendo projetar, usam as redes sociais para divulgar o trabalho. Agora, quando a pessoa tem a própria intenção, mostrar que é o bonzinho, cuidado com esse bonzinho. Cuidado com essa turma que só procura trabalhar quando chega dezembro, que houve aquele jingle tocando nas redes sociais ou na rua. Então é Natal, e o que você fez, e o ano termina, começa outra vez, e dá aquela louca, fazendo campanha de cesta, de roupa, claro que é válido, ninguém está aqui desmerecendo, mas Natal, solidariedade, amor ao próximo, o Natal são todos os dias do ano, e todas as religiões, todas elas fomentam o trabalho de respeito ao próximo, trabalho de ajuda, e não tem que esperar um período específico. Fazer uma campanha para as crianças, porque é Dia das Crianças. Vai entregar ovo de Páscoa na Páscoa, porque a Páscoa é renovação, não sei mais o quê. E a gente fica parado nesses processos, sem falar nos lados mais obscuros, que estamos agora descendo o tapete. Está aqui a dona Cebola nos ajudando. Sabe aquelas situações? Teve uma situação muito triste, uma enchente no Paraná, que teve a mobilização nacional de pessoas mandando aviões e caminhões, levando roupa, levando alimento e tudo. Passou a fase das enchentes no Paraná, isso mais ou menos 10 anos, e veio um escândalo. Os próprios empresários que receberam caminhões e caminhões e caminhões de roupas e alimentos armazenaram nos contêineres. E quando baixou o período da enchente, acabou a enchente e tudo, ficaram 2 anos vendendo roupa nos brechós, roupas boas. Os próprios empresários que se colocaram à disposição para serem os facilitadores para que as doações chegassem para essas pessoas carentes. Mas teve um caso muito cômico. Isso é rede social, não é o Marcos que está falando. Foi rede social. Testaram uma escola, uma creche, aliás, uma creche no interior de São Paulo, entregaram uma televisão plasma, essas televisões gigantes na época de lançamento, e colocaram um rastreador na televisão. E entregaram para a creche. Agradeceram e tudo, só ficou um dia. Logo, a televisão foi levada para uma pessoa da prefeitura. Não recordo agora se foi a casa do secretário social, da cultura, alguma coisa. E a equipe foi lá
Bateu na porta depois de 3 dias, olha, o rastreador da televisão de plasma gigante que entregamos para a creche está aqui em outra residência, queremos saber. Isso deu uma polêmica, estava numa residência de um funcionário da prefeitura. Então, esses são os lados obscuros do voluntariado, mas tem um lado que esse é totalmente no inconsciente. E precisamos do recurso do Quiron. Quiron é um personagem da mitologia grega. Quiron é o sofredor. Quiron é o personagem que carrega todo mundo. Quiron é a pessoa que ajuda todo mundo, só não ajuda ele. E Quiron vive doente. Então a pergunta para nós, né, porque isso é até inconsciente, que abraçar todo mundo, que ajudar todo mundo, nobre. Mas como é que você está por dentro? Você está trabalhando a autoajuda? Cadê seu autoamor? Então essas pessoas geralmente elas trazem uma culpa muito grande, uma autoculpa, até de experiências do passado, pela falta da inércia, pela falta de não aproveitar as oportunidades, ou os cambalachos, as maracutaias, e elas querem agora, numa existência, serem os salvadores. Quantos Quirons, e me perdoe aqui o neologismo, quantas Quírias nós temos aí doente, querendo carregar todo mundo, carregando a cruz de todo mundo, ajudando, mas esquecem de si mesmo. E isso é um lado obscuro também do voluntariado, porque está gerando uma doença para ela mesma. Agora, ela percebe isso? Ela entende? Ela compreende? Precisa, mais uma vez, descascar a cebola. Percebe como é esse fato? Como todo mundo já tem conhecimento, eu trabalho no lado da terceira idade samaritanos e há um bom tempo, 10 anos mais ou menos, recebemos uma proposta indecente de uma pessoa que falou para nós que trabalha com o assessor de um político, de um grande parlamentar, e na época tinha 10 milhões para doar para os samaritanos. Desde que 500 mil ficasse para nós teríamos que assinar a assinatura que recebemos 10 milhões, 9 milhões e 500 mil, voltaria para o deputado, porque faz parte de uma emenda que ele conseguiu para vários projetos, e precisaria de um recibo. Percebam, né? Perguntamos quem era o parlamentar, é óbvio que a pessoa não falou, olha, muito obrigado pela oferta, e foi um período que o lado da terceira idade, samaritanos, quase fecha. Aí você recebe uma doação dessa, dinheiro sujo, dinheiro, tudo que você possa imaginar, né, porque eles precisam desovar esse dinheiro, dar um direcionamento. O Ministério Público chega, descobre e fecha a instituição. Quantas instituições do Brasil já foram fechadas porque receberam doações ilícitas? Você não recebe a doação integral, você recebe apenas uma parte e assina um recibo. Perceba como é um tema muito interessante, porque um abraço para todos os voluntários que fazem trabalho em todos os lugares, né? Mas vamos fazer com amor, buscando essa passagem, mais uma vez, reforçando, não sendo prolixo na comunicação. A passagem do bom samaritano, no meu ponto de vista, são poucas partes da Bíblia que não foi adulterada. Até porque o bom samaritano ou a boa samaritana que existe nos 4 cantos do planeta Terra e em todas as religiões, com histórias paralelas, análogas, essas pessoas, elas trabalham a ética atemporal. O que é bom para mim tem que ser bom para o Gabriel, tem que ser bom para o Júnior, que está aqui na filmagem, que são 2 grandes profissionais da Coruja Produções. Então, isso é a ética atemporal, que Platão cantou essa pedra antes de Jesus. E Jesus vem com um ensinamento magnífico, que também não foi adulterado. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos refletir um pouquinho sobre a força do voluntariado, para não cairmos nesse lado obscuro, nessa parte de inflar o ego. Chega de fariseus. Os fariseus já passaram 2022 anos, né? Então, vamos pensar nesse período natalino, né? Nós estamos no período de dezembro, bora aproveitar para ajudar sim, mas não só dezembro, mas todos os dias do ano, doar, mas não existe uma doação verdadeira, fraterna, com amor, de forma significativa, se esquecermos de nós. O Quiron, o personagem Quiro, da mitologia grega, precisa de auto-amor. Então, primeiro nós nos preenchemos por dentro, nos valorizamos e carregamos a bandeira do amor, que é sem fronteira. Bom, agradeço a participação de todos, peço que divulgue, né, o nosso programa Na Intimidade com Marcos Terra. Envie para nós novos temas no Instagram,
proseando com Marcos Terra, que vamos colocar aqui nos próximos trabalhos. E lembrando, reforçando, tem material riquíssimo aí no próprio canal para pesquisa, como filmes, como livros e assim por diante. Bom, mais uma vez, gratidão e vamos que vamos!